Fala galera do oitavo ano, e aí, tudo bem com vocês? Tudo de boa, né? Espero que todos estejam aí tranquilão, tá? Bem, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a reprodução dos animais, tá? De modo bem geral, tá bom, gente? Então eu vou estar falando aí do seu capítulo 11 do volume 2, tá? Capítulo 11 do volume 2, mais especificamente a página 153, beleza? Bem, como de costume, o que eu vou fazer? Eu vou me minimizar e vou sair aqui da tela para que vocês possam observar, né? Para que vocês possam observar aí o slide e as imagens e as informações que eu passei para vocês, que eu coloquei aqui para vocês, tudo bem? Bem, vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui, só um minuto. Tá difícil. Bem, vamos lá? Galerinha, então aí está para vocês, né, o início dessa aula maneira, essa aula bacana que vai ser a reprodução dos animais, tá? E aí, cara, eu já tenho que abordar aqui com vocês os dois tipos de reprodução, né? Vocês já estão aí carecas de saber que vai ser dois tipos, reprodução sexuada e a assexuada, lembra delas? Reprodução sexuada tem variabilidade genética. Reprodução assexuada não tem variabilidade genética, não tem troca de material genético. Então vamos lá? Vamos começar? Que isso, a imagem bolada, né? Então, ó, os dois tipos que eu te falei, reprodução sexuada e reprodução assexuada. A reprodução sexuada, nós vamos estar falando aí praticamente apenas dela aqui, tá? Que vai ser a fusão de gametas. Galera, nós não estamos falando de plantas, estamos falando de animais. Então, a reprodução sexuada vai ser a fusão entre gametas masculinos e gametas femininos, beleza? Ou seja, nós vamos ter aí alguns tipos de reprodução, novidades para vocês, tá? Ou seja, nós vamos ter o que chamamos de dioicos e monóicos. O que seria isso, professor? Então, quando eu digo que um ser vivo ele é dioico, eu estou falando que ele vai ter apenas um sexo, ou seja, ele vai ser macho, e a outra espécie parecida com a dele vai ser fêmea. Então, eu tenho os sexos separados aí das espécies. Eu tenho o macho e a fêmea. Isso é algo dioico. Quando eu falo monóico, eu estou te falando que nós vamos ter um ser com os dois sexos. Ou seja, é o famoso hermafrodita, tá? Você tem em um ser os dois sexos, tanto o masculino, tanto o feminino. Show de bola, gente? Agora, na reprodução assexuada, nós vamos ter alguns outros tipos, que vai ser o brotamento ou a gemulação, tá? Pode ter esses dois nomes aí, brotamento ou gemulação. Nós vamos ter também a fragmentação corporal. Essa fragmentação corporal, ela lembra muito bem aquela fragmentação que nós vimos lá no reino das plantas, tudo bem? Ah, professor, tem animais que vão fazer fragmentação? Sim, sim. Vão ter animais que vão fazer esse tipo de reprodução, tá? Nós vamos ver aqui. E nós temos aí também a partenogênese. Cuidado com a partenogênese, tá? Porque ela é um tipo de reprodução assexuada especial. O seu livro ele fala isso, tá? Ele é um tipo de reprodução assexuada especial. Ué, como assim, professor? Calma, relaxa, meu jovem padawan. Eu vou te explicar por que ela vai ser especial, beleza? Bem, entendido isso, vamos lá começar? Reprodução assexuada primeiro, beleza? Vamos lá então, reprodução assexuada. Cara, na reprodução assexuada, eu vou falar primeiro aí do brotamento. Ué, como assim, professor, brotamento? Gente, o brotamento, ele pode ter esse nome, pode ter também o nome de gemulação, e pode ter também o nome de geniparidade. Que isso, professor? Só para dificultar a nossa vida? Não, cara, não é para dificultar não. Você tem mais opções para gravar, né? Você tem mais opções para gravar, para memorizar, beleza? Brotamento, ou gemulação, ou geniparidade. Tá tranquilo? Cara, esse processo, ele ocorre quando um ser vivo brota de um corpo de um indivíduo adulto. Como assim? Como assim, professor? Imagina você aí, imagina você. Você tá aí, né? Paradão assistindo essa videoaula, pô, interessadão. Agora imagina que nasceu
mais um dedo na tua bochecha. Que professor, sou mutante. Não, relaxa, relaxa. Imagina que nasceu mais um dedo aí na tua bochecha. Caraca, professor, tá nascendo mais um dedo na minha bochecha. É. Agora imagina que esse dedo, ele sai daí dessa bochecha, ele é arrancado daí e ele cai em um outro local. Quando ele cai em outro local, ele começa a crescer, dando origem a um outro ser idêntico a você. Ele dá origem a um outro ser idêntico a você. Ou seja, teve variabilidade? Teve troca de material genético? Não teve. Foi um brotamento do seu corpo já adulto que originou um outro ser totalmente igual ao seu. Isso é brotamento. Isso é gemulação. Tá, beleza? Professor, que animais que vão fazer isso aí? Cara, são animais mais primitivos, como os poríferos, tá? Os poríferos, as esponjas e os quinidários. Pode ter aí anêmona, tá? Alguns tipos de água-viva, tudo bem? Esses animais, eles podem fazer esse tipo de reprodução assexuada, que é por brotamento. Toma cuidado, eu falei podem. Tem que fazer? Claro que não. Eles podem fazer, beleza? Eles têm também a opção de fazer um tipo de reprodução sexuada, mas a reprodução assexuada que esses animais, esses poríferos e esses quinidários fazem, são desse tipo aí, beleza? Por brotamento, tá? Quando você dá origem a um novo ser a partir de uma parte que brotou do seu corpo adulto, tá tranquilo? Bem, vamos pro próximo, né? Fragmentação corporal. Caraca, professor, fragmentação corporal, por que tu botou uma estrela do mar aí? Cara, porque a estrela do mar, ela faz esse tipo de reprodução. Ela pode fazer esse tipo de reprodução. Ela pode fragmentar o corpo dela. Que? Não acredito. Claro que sim. Ó, tá vendo aí a parte do corpo aí dessa estrela do mar que tá no slide? Imagina que você corta ela. Se você corta ela, cara, ela pode crescer novamente. Mentira, não acredito. Claro que sim, cara. A estrela do mar é um equinodermo, beleza? Ela tá no grupo dos equinodermos, beleza? Agora, existem outros tipos de animais que também vão fazer esse tipo de reprodução assexuada, como, por exemplo, os plateumintos, tá? Que são os vermes achatados. A tênia, por exemplo, ela pode fazer esse tipo de reprodução, fragmentação corporal. Cortou um pedaço da tênia. Ah, cortou um pedaço da tênia, tadinha, vai morrer. Não vai não, cara. Ela vai crescer novamente. A partir daquele pedaço, pode até originar uma outra tênia. Entendeu, gente? Beleza? Show de bola? Tá, é muito simples, né? Fragmentação, brotamento é muito simples. Agora, preste atenção aí nesse desenhozinho que eu fiz para vocês. É como se fosse um exemplo de brotamento. Na verdade, é um exemplo de brotamento, né? Porque, perceba, a estrela do mar ela se estoura, né? Ela estoura. E aí fica só um pedacinho ali dela. E a partir desse pedacinho, você origina uma outra estrela do mar, tá? É um exemplo aí, bem lúdico, só para vocês entenderem como que pode ser o brotamento, beleza? Vamos dar início, vamos continuar, perdão. Dar início não, né? Já estamos iniciando, vamos continuar. Nossa, professor, que abelhinhas safadinhas. Não, cara, não. Essa reprodução aí da abelha vai ser o seguinte. A abelha, ela... Cuidado, tá? Cuidado, porque a abelha, ela vai fazer reprodução sexuada. Vai ter troca de material genético. Você tem o macho e a fêmea. Mas, lembra que eu te falei que a partenogênese era um caso especial de reprodução assexuada? Então, é o seguinte, gente. Quando a abelha macho, né, e a abelha fêmea, no caso o zangão, que é macho, e a rainha, eles fazem troca de material genético, o macho, o zangão, ele automaticamente vai liberar o gameta masculino dele, né? E esse gameta masculino ele vai ao encontro do gameta feminino que está lá na rainha. Sendo que a rainha ela não produz só um óvulo. Não é um ser humano que vai produzir só um óvulo por mês. Não. Ela pode produzir vários. Ué, e aí, professor? E aí que um desses óvulos não podem ser fecundados ou não serão fecundados. Outros vão ser fecundados. E alguns podem acabar não sendo.
Tá, continuo sem entender, professor. Vamos lá, vamos lá. Esses óvulos que não são fecundados, eles vão dar origem a um zangão, cara. Eles dão origem obrigatoriamente de um zangão, mesmo sem ser fecundado. Ou seja, se a abelha rainha liberar óvulo, aquele óvulo, querendo ou não, sendo fecundado ou não, ele vai se desenvolver. Isso é partenogênese. Entendeu? Porque é como se fosse o óvulo da rainha sem nenhuma troca de material genético. Ou seja, seria, entre aspas, idêntico à rainha. Se ligou? Se ligou? Tá? Mas cuidado, cuidado, porque não é totalmente idêntico à rainha, não. Porque o óvulo que não é fecundado na partenogênese vai dar origem a um zangão. Vai dar origem a um zangão. Professor, e o óvulo que foi fecundado? O óvulo que foi fecundado, ele tanto pode dar origem a uma nova abelha rainha, como pode dar origem a uma abelha operária. Tá tranquilo? Tá beleza? Ah, entendi. Professor, tem uma dúvida. É só a abelha que causa isso? Claro que não, cara. Nós também temos o dragão de Komodo. Dragão de Komodo. Que isso, professor? Dragão de Komodo é... Mas antes de eu te falar do dragão de Komodo, fica esperto com essa situação aí que eu te coloquei agora, ó. Ocorre em óvulos não fecundados, tá? Então escreve isso no teu caderno, grifa isso, por favor. Partenogênese vai ocorrer em óvulos não fecundados, beleza? Professor, eu queria conhecer um dragão de Komodo. Eu nunca vi um dragão de Komodo. Te apresento, cara, te apresento. Vou te apresentar ele aí daqui a pouco, tá? Antes, olha essa imagem que está idêntica ao teu livro, cara. Olha só, abelha rainha, zangão. Fazem aqui uma reprodução, né? Tem aqui o vulco-vulco deles, e aí o zangão libera o espermatozoide, o gameta masculino dele. Consequentemente, vai ao encontro do óvulo, que é o feminino da rainha. Quando eles são fecundados, pode se originar uma operária ou uma outra rainha. O óvulo que não foi fecundado, olha só, origina-se um zangão, beleza? Então é aquilo, você aproveita todo o óvulo, tá? A rainha ela vai aproveitar todo o óvulo que ela produzir. Tá bom, professor, eu quero ver o dragão de Komodo. Cara, eu te apresento o dragão de Komodo. Tá aí o dragão de Komodo. Que isso, professor, que lindo. Pô, tu tá maluco, né? Lindo não é não, lindo não é não. Mas ele é bem maneiro, né? Ele é grandão, tá? Então o dragão de Komodo, ele também tem essa capacidade de fazer uma reprodução assexuada por partenogênese. Tá beleza? Olha só, bonitão, né? Lindão, lindão. Chega. Vamos pro próximo. Agora, vamos lá. Vamos falar da reprodução sexuada. Reprodução sexuada, que é o que nos interessa, tá? Reprodução sexuada, como eu te disse, vai estar relacionada aí com a fusão dos gametas, ou seja, gameta masculino e gameta feminino, beleza? Sendo que quando nós falamos de reprodução sexuada, nós temos esses dois tipos, né? Monóicos e dioicos, tá? Ou seja, hermafroditas e o macho e a fêmea. Tá beleza, gente? Tá tranquilo? Agora fica esperto, sabe por quê? Eu vou começar a te colocar aqui alguns conceitos que você tem que saber, cara. Por exemplo, autofecundação. O que seria a autofecundação? É quando uma espécie monóica, ou seja, uma espécie hermafrodita, por ela ter os dois sexos, ela se autofecunda. Ela joga o seu próprio material genético dentro dela mesma. Entendeu? Isso é autofecundação. Também podemos ter a fecundação cruzada. Por exemplo, professor, dá um exemplo aí. Te dou um exemplo. Sabe qual? A minhoca. A minhoca é o melhor de todos eles. Porque, não sei aí, quando vocês eram pequenininhos, que os papais de vocês cantavam assim, ó. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Minhoco, minhoco, beijou do lado errado. Cara, cuidado, porque não existe minhoco. Só existe minhoca, porque a minhoca, ela é monóica, ela é hermafrodita. Se você vê duas minhocas se pegando ali, aí, professor, as duas minhocas estão se cruzando. Cara, elas estão fazendo fecundação cruzada. Por as duas espécies, as duas minhocas, por elas serem hermafroditas, quando elas se cruzam, quando elas se arrastam uma nas outras,
elas vão acabar liberando o gameta masculino em uma, no local que é a parte feminina, e a outra a mesma coisa. Ou seja, eles fazem uma fecundação cruzada por serem hermafroditas. Um joga no outro, entendeu? Um joga no outro o quê, professor? O material genético. Tranquilo, gente? Beleza? E o dioico, né? Vocês já sabem aí que vai ser uma espécie macho e uma espécie fêmea fazendo o cruzamento. Tranquilo? Beleza? Bem, e aí nós vamos ver aqui, calma, não se assuste, não se assuste, o ciclo de vida, o ciclo de reprodução, né? Perceba que eu coloquei aqui das plantas também, só para você ficar ligado, deixa eu voltar aqui, só para você ficar ligado que o ciclo de vida dos animais é muito, mas muito mais simples do que o ciclo de vida das plantas. Lembra, cara? O ciclo de vida das plantas tem uma parte gametófita, uma parte esporófita, uma parte de meiose, uma parte de mitose. Mas aqui não. Aqui nos animais nós vamos ter apenas uma parte que vai ser o quê? Dos gametas. Uma parte que vai ter a fusão dos gametas. Lembra? Eu estou falando de reprodução sexuada. Eu não estou falando de assexuada. Tá tranquilo? Então nós vamos falar aqui desse tipo de reprodução, tá? Bem, começo, processos que você tem que saber. Fecundação. O que é fecundação? Fecundação é a união entre os gametas masculinos e femininos. Perceba nessa imagem aqui, ó, que eu estou indicando para vocês. Imagine que isso aqui é um gameta masculino e isso aqui é um gameta feminino. A união deles, nós damos o nome desse processo de fecundação. Então, fecundação é quando você tem aí a união entre gameta masculino e feminino. Tudo bem? Consequentemente, quando nós temos a fecundação, nós vamos originar o zigoto, tá? Obrigatoriamente nós vamos originar o zigoto. Então o zigoto provém da fecundação, que é a união dos gametas masculinos e femininos. Eu vou sempre repetir isso aqui para você. Bem, gestação. O que é a gestação, cara? Gestação vai ser o período de tempo em que a espécie carrega a sua cria no interior do corpo. Você, um dia, estava na barriga da sua mamãe. A sua mamãe estava gestante, ou seja, ela carregou você por 9 meses, filho. 9 meses. Ai, professor, eu nasci prematuro, eu nasci com 7 meses. Ah, beleza, então com 7 meses ela te carregou. Não deixa de ser a gestação, tá? Porque é o período de tempo em que a espécie carrega a sua cria no interior do corpo. E da gestação, nós temos o famoso conceito que é o pré-natal. O que é o pré-natal? Ai, professor, quando eu era pequeno eu pensava que era um Natal antes do Natal. Aí era o pré-natal. Pelo amor de Deus, não pensa isso, não pensa isso, tá? Pré-natal é o estágio que vai anteceder o parto. É o estágio que acompanha a mamãe gestante até ela dar à luz, tudo bem? Esse é o pré-natal, é os cuidados que a fêmea tem que ter durante o desenvolvimento do feto, tá? Da criança que vai se originar mais futuramente, beleza? Agora, o que é o desenvolvimento indireto? Galera, quando eu falo que uma espécie tem desenvolvimento indireto, é porque ela vai apresentar uma fase larval. Como assim, professor, uma fase larval? A borboleta, por exemplo, que está aí na tua apostila. A borboleta, ela vai ter uma fase larval. Ela é lá, né, um lagarto, tudo bem? Um lagarto. E aí vai chegar num tempo em que ela vai ficar no casulo, vai sofrer o que chamamos de metamorfose. Metamorfose. Professor, o que é metamorfose? Metamorfose é a transformação gradual dessa larva, tá? É a transformação gradual dessa larva. Então ela sofre metamorfose até se originar uma borboleta. Então uma borboleta, ela foi, uma vez na vida dela, um lagarto. Entendeu? Isso é um desenvolvimento indireto. Quando nasce, não nasce diretamente aquela imagem semelhante à espécie adulta. Não, ela nasce em forma de larva. Um outro exemplo aqui é o sapo. O sapo, antes de ter toda aquela estrutura de sapo, ele é um girino. Ele é uma larva, tudo bem? E aí ele vai sofrendo metamorfose conforme passar do tempo, até se transformar em sapo, ter características de um sapo adulto. Isso é desenvolvimento indireto.
Agora o desenvolvimento direto não. O desenvolvimento direto apresenta forma corporal semelhante ao adulto. Ou seja, você, jovem, que está vendo esse vídeo, você é de um desenvolvimento direto. Entendeu? Você é de desenvolvimento direto. Por que, professor? Desenvolvimento direto. Porque você já nasceu com braços, né? Você já nasceu com uma mãozinha formada, nasceu com um pezinho formado, nasceu com encéfalo, com rostinho, com nariz. Ou seja, você é desenvolvimento direto. Você não era uma larva, não. Se ligou? Ah, professor, mas era espermatozoide. Não, não estou falando nessa etapa. Eu estou te falando quando você está em desenvolvimento. Quando você nasce, a partir que tua mãe deu a luz ali, você foi um desenvolvimento direto, porque você nasceu com um corpo, com uma forma corporal semelhante ao adulto. Show de bola? Beleza? Tá tranquilo. E aí tá uma imagem para vocês, um exemplo de metamorfose, sendo que aí é o do sapo, porque o da borboleta você já tem na tua apostila. Tá tranquilo? Tá beleza? Bem, e o que seria fecundação externa? Cara, fecundação externa é quando uma espécie ele joga o material genético dele num ambiente. E aí vai lá a fêmea e joga também o material genético feminino, ou seja, o gameta feminino, em cima daquele gameta masculino, ou vice-versa. Ou seja, a fecundação ela não ocorre dentro do corpo, ela ocorre fora do corpo. Isso é fecundação externa. A interna é dentro do corpo. Nosso papai e nossa mamãe teve fecundação o quê? Interna. Tudo bem? Eu vou falar aqui, nós vamos ter uma aula dessa, tá? Ainda nesse capítulo. Nós somos de fecundação interna e de desenvolvimento direto. Agora o sapo. O sapo é fecundação externa, desenvolvimento indireto. Beleza, gente? Entendeu agora por que eu estou falando esses conceitos para vocês? Tranquilo? E aí, na fecundação interna, galera, nós podemos ter aí alguns exemplos, que vai ser os ovíparos, né? Os ovíparos, o que são os ovíparos? São aqueles filhotes que se desenvolve no interior de um ovo. E esse ovo, ele é jogado para fora do corpo da mãe. Exemplo, galinha, né? A galinha, ela vai lá, o ovo se desenvolve dentro do corpo dela e depois ela dá aquela barrigada de ovo. Aí o ovinho fica lá até ela chocar. Isso é um ovíparo, tudo bem? Agora, o ovo vivíparo são exemplos como a cobra, como o tubarão, que é o seguinte, eles desenvolvem o ovo dentro deles, tudo bem? Por exemplo, a cobra desenvolveu, a cobra fêmea desenvolveu, teve reprodução interna, fecundação interna, e aí está fazendo o desenvolvimento direto dela. Bem, a cobra vai ser uma ovovivípara, porque ela desenvolve um ovo ali dentro, tudo bem? E o ovo ele pode ficar ali. Não necessariamente ela tem a necessidade de jogar para fora do seu corpo. Ué, professor, mas eu vi que a cobra joga. Nem todas as cobras fazem isso, tá? Elas podem ali deixar o ovinho dentro delas. E aí, quando esse ovo sai, ele já sai já chocado. Entendeu? E aí já sai a cobra já diretona, sem a necessidade de ficar no ambiente externo dentro de um ovo. Tudo bem? Nós temos os vivíparos, né? O que seriam os vivíparos? Quando o embrião é retido no útero, onde é alimentado, recebe alimento e seu desenvolvimento é dentro do corpo da mãe. E aí quando é liberado do parto, né? Quando sua mãe dá a luz, nasce lá você bonitão. Ah, professor, isso é um exemplo de vivíparo? Sim. A maioria dos mamíferos vão ser vivíparos, tá? Vão ter desenvolvimento interno e quando for liberado, quando a fêmea der a luz, tá? Dá uma luz já de forma direta, ou seja, você não nasce dentro de um ovo. Isso é ser vivíparo. E ovulíparo vai ser o seguinte, ó. O seu livro ele fala assim: por fim, existem espécies que liberam óvulos na água e eles são fecundados externamente. Os anfíbios e algumas espécies de peixes são, por isso, classificadas como ovulíparas, cujos óvulos na água deverão ser fecundados pelo macho. Ou seja, lembra do sapo? O sapo é um exemplo de ovulípara. A fêmea libera os óvulos na água e o macho vai liberar o espermatozoide dele também na água. Fecundação externa, desenvolvimento indireto.
do tipo ovulíparas. Show de bola? Beleza? Alguma dificuldade? Nenhuma, né? Galera, vamos parar por aqui nessa parte da aula e eu vou gravar uma segunda parte falando agora para você da reprodução humana. Tá tranquilo? Aguardo você na próxima videoaula. Tamo junto!